em Lucas 22, 7. Antes de lê-la, e para pedir também com a igreja que essa palavra seja transformada em conhecimento e sabedoria de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós te pedimos, meu Deus, nesse momento, que a tua graça, meu Deus, venha cobrir o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, ser fortalecidos, meu Deus, diante da tua palavra, diante do teu Espírito, que possamos, meu Deus, realmente ter essa transformação que necessitamos, meu Deus, para que a vida de Deus, a vida do reino de Deus, venha sobre nós, venha trazer sobre nós, meu Deus, aquilo que o Senhor já nos preparou, que o Senhor já nos abençoou há mais de 2000 anos atrás. O Senhor veio e preparou essa palavra com o teu amor inefável, para que pudéssemos aprender dela e pudéssemos receber dela a tua fortaleza. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por ela, por este momento em que o Espírito do Senhor nos cura e abençoe, Jesus. Amém? A Santa Ceia, a última Páscoa, diz assim no 7: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na casa, na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazeis os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. De chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer-vos convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e comei, tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão de quem me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si deles, qual deles seria o que havia de fazer isto. Amém, irmãos? É só a passagem até aqui. Ele pode se assentar no nome de Jesus. Vou ler outras coisas, mas no momento vamos pedir a Deus aqui que Deus venha agora a falar algo sobre essa situação, sobre essa passagem, que é a Santa Ceia, a última ceia com o Senhor, né? A última Páscoa e a Santa Ceia, né? Aqui está determinado pela Escritura a última Páscoa.
Por que a última Páscoa, irmãos? Porque a Páscoa que se fazia era segundo os propósitos da lei de Deus, da lei de Moisés, o qual foi determinado até esse tempo. A partir desse momento, a Páscoa não seria mais como essa Páscoa em qual o povo celebrava com sacrifício, né? Porque o Senhor estava ali, Ele seria o sacrifício de uma vez por todas, né? Para que se cumprisse um novo mandamento, né? Como diz aqui, um novo mandamento no seu sangue. E daí aqui para a última Páscoa do modo antigo, né? Do modo de sacrifícios, do modo de sacrifícios tanto de animais como de pessoas. E o povo fazia com animais, né? Com pessoas era só para purificação dos pecados, se fazia com as pessoas, fazia com os animais. Alguns faziam com pessoas no mundo, né? Porque copiava, porque aqui estava feito, e fazia sacrifícios humanos, né? Por causa copiando um Deus pagão, o qual recebia as almas das pessoas, segundo eles, os seus entendimentos, né? Mas aqui o povo de Deus fazia com animais, segundo as ordens, segundo o mandamento, segundo havia sido estabelecido o tabernáculo de Deus, né? Na terra, feito por mãos de homem, por Moisés. Um tabernáculo que ele é a figura do que está no céu. Esse tabernáculo que aqui se propagava esse trabalho, né? Esse trabalho de Páscoa. E muitas vezes, irmão, nós nem compreendemos bem o que é a Páscoa. Muitas vezes nós andamos sem compreender qual é a razão da Páscoa, qual é a razão de se comemorar a Páscoa, de se compreender, buscar compreensão, por que Jesus foi o Cordeiro da Páscoa. Como isso a gente aprende desde pequeno, que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós muitas vezes deixamos isso para muito mais tarde na nossa vida, para depois de muito amadurecido na idade, aprender dessas coisas. E são coisas que nós já temos que crescer aprendendo dela, do jeito que ela é, do jeito que Deus preparou, para que nós tenhamos essa transformação de vida da carne para o espírito, do mundo para Deus, né? Do mundo para servir ao reino de Deus, para buscar as coisas do reino de Deus. Se isso aprendêssemos desde a nossa infância, aí nós seríamos bem, teríamos poupado muito tempo perdido que nós deixamos de receber a palavra de Deus. A Páscoa é a coisa mais importante que tem nas nossas vidas, porque ela tira o pecado do mundo, ela transforma o nosso ser de um ser terreno para um ser espiritual. Então, irmãos, sem nós conhecermos essa relação de homem com Deus, né, do homem com Deus, sem conhecermos a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós, das coisas espirituais, divinas, né, das coisas que Deus preparou desde a fundação do mundo, nós realmente não temos condições de entender. Sem esse conhecimento das Escrituras, o qual eu posso dizer por mim, que fui conhecer ela na sua profundidade depois dos 42 anos de idade, porque antes eu temia Deus por falar, temia Deus porque sabia que Deus, porque entendia que Deus criou os céus e a terra,
mas não tinha nem conhecimento. E o homem sem conhecimento, sem essa inteligência espiritual que eu falei no início, que nós precisamos ter através da palavra de Deus, nós somos levados cativos a qualquer sorte de doutrina humana. Aqui eu falei que no passado faziam sacrifícios humanos. Algumas seitas religiosas do mundo faziam sacrifícios humanos, adorando a deuses que eles formavam nas suas mentes de qualquer maneira, por um senhor ditador qualquer que formava ali um Deus, e o povo seguia aquela mente depravada, né, e entrava na sua desolação de vida, por causa dessa situação, por causa de não saber o que estava adorando. Tinha gente que às vezes se dobrava na frente de uma estátua e ficava ali orando, rezando, sei lá, adorando ali, e se perguntasse para aquela pessoa: mas você conhece essa estátua que está na frente, esse Deus? Ela vai dizer que ela não conhece, porque não tem história para conhecer, porque ela está fazendo aquilo ali por causa que ela aprendeu a fazer daquela forma, adorar na frente de uma estátua, pedir o que ela nem conhece, que aquela estátua pode fazer por ela. Isso é a nossa falha de não ser criado diante dessa palavra de Deus, diante do conhecimento de Deus verdadeiro, né? Então, irmãos, o povo aqui, mesmo tendo um conhecimento aí forte sobre a palavra de Deus, sobre Deus, mas por falta do Espírito de Deus nos seus corações, eles foram saindo fora, eles saíram fora da verdade, eles saíram fora do caminho, eles saíram fora da justiça de Deus. Mas porque o homem, até aqui esse ponto, o homem não tinha o Espírito Santo de Deus. E nós hoje vivemos debaixo da graça de Deus, nós temos a nossa presença, o Espírito Santo, o qual nos ensina, o qual nos dá esse caminho vivo, verdadeiro, um caminho de livramento, um caminho de libertação, um caminho que nós sabemos que somente esse caminho é que pode fazer com que nós andemos e sobrevivamos nesse mundo. E sobrevivamos nesse mundo para a vida eterna. Então, a falta do conhecimento, de compreender o que Jesus veio fazer realmente nessa Páscoa, veio ser esse Cordeiro Pascual, nos deixa totalmente à mercê do mal. Eu tenho uma versão comigo que, se nós dissermos, pegarmos uma criança, que ela estiver roubando qualquer coisa, ou que seja até alimento, vou colocar aqui um sanduíche, né? Vamos dizer que ela está roubando um sanduíche. Ela chega e rouba aquele sanduíche. E a gente às vezes consegue detê-la. Que é difícil deter uma criança que ela é rápida aqui mais, né? Mas se a gente conseguir pegá-la e detê-la e disser para ela: ô, por que é que você está roubando? Aquela criança certamente ela vai dizer: eu estou roubando porque eu estou com fome. E ela não está errada de falar daquela forma, porque até ali ela entende que ela tem a necessidade de comer. E ela não tinha, ela foi roubar aquele sanduíche. Mas, se a gente fala assim: olha, você não pode fazer isso, é errado fazer isso. Roubar é feio, mas é feio porque ela vai dizer: eu estou com fome. Aí você vai dizer o que para aquela criança? Eu estou falando de uma criança que fica mais fácil, né? Para a gente se compadecer. Você vai dizer o que? Não, você não deve roubar, você deve ficar com fome.
Você deve emagrecer, emagrecer, até que você cai na rua, alguém te pega e leva para o hospital para te tratar. É assim que a gente tem que falar com a criança? Na forma não é, né? Certamente que não é. Por quê? Aquela criança está roubando porque ela não tem temor dentro dela. Porque ela não tem o Espírito Santo dando aquele caminho que dizer para ensiná-la que ela não pode roubar. Que ela tem que pedir, mas não roubar, se for necessário. E aí como que vai fazer isso? Se a pessoa que disser que repreender uma criança e não disser, Jesus não quer que você faça isso. Nesse momento que você falar essa palavra, Jesus diz que você não pode fazer isso, ali vai entrar o temor de Deus, naquele coração, naquela vida. Ali vai entrar aquele temor que dizer, peraí, mas então não pode mesmo. O Espírito Santo, ele convence o coração da criança. Porque o homem não tem espírito para convencer, mas o Espírito Santo de Deus está posto para convencer o homem, né? Porque o homem, se dissermos não faça isso, não faça aquilo, quem que vai dar razão nisso? Ninguém vai se atentar para não fazer, porque não vai acreditar, isso é coisa dele, isso é do jeito que ele quer. Mas se nós dissermos Deus não quer assim, o Senhor Jesus não quer dessa forma, aí entra um temor, o qual nós recebemos, né, dentro de nós, que paramos de fazer coisas que não devemos fazer. Muitas vezes nós somos criados dentro do lar, recebemos a melhor coisa dos pais, os bons conselhos, né, os ensinos, as disciplinas, mas no momento da dificuldade, no momento da situação apertada, nós esquecemos tudo aquilo que aprendemos. Tudo aquilo que aprendemos, que sabemos que é errado, e fazemos o que é errado naquele momento, dependendo da situação que a gente for colocado no momento da prova. Porque a gente não tem o temor de Deus, a gente não tem o Espírito de Deus conosco, porque não recebemos a palavra de Deus, não recebemos a força do nome do Filho de Deus, o qual veio ao mundo para tirar o pecado, né, libertar os cativos, dar vista aos cegos, né, e levar cativo o cativeiro e dar dons aos homens. Porque o Senhor, além dele vir levar nossos pecados, ele veio e deixou dons, o qual é espiritual, o qual nós temos a capacidade de compreender através da palavra de Deus, o qual é bom e boa a vontade e agradável a palavra de Deus, a vontade de Deus, boa e agradável a vontade de Deus. Por isso o Senhor fez tudo isso. Ele mudou o Velho Testamento e fez tudo novo no seu tempo, no tempo de Deus. Porque o Velho Testamento foi preparado sob a base da lei para um tempo transitório, um tempo até que chegasse no tempo da graça, até que o Senhor viesse para tirar o pecado do mundo e dar o Espírito Santo no mundo, trazer o Espírito Santo no mundo. Então, irmãos, aí está a importância da palavra de Deus. Com ela nós recebemos o Espírito Santo. Com ela nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Com ela nós sabemos os nossos direitos espirituais, direito de justiça. Porque na terra nós não temos justiça, nós temos uma figura da justiça. Tudo que fazemos na terra é figurativo. A justiça de Deus
Mas o que nós fazemos? Segundo a palavra de Deus, aí nós temos a verdadeira justiça. Aí nós temos a verdadeira forma de vida que Deus aprova, que Deus criou, né? Nós temos aqui em Efésios, aquilo que eu falei, Efésios 4:7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada segundo a medida do Filho de Deus. Porque diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está aqui, escrito, para todos compreenderem, né? Que a palavra de Deus ela tenha toda a sua fortaleza, para não errarmos, para não falharmos, para não termos engano, né? Porque ela é a palavra que Deus preparou para que nelas tivéssemos nossa vida, e vida eterna, né? E vida, que eu digo, vida agora e vida eterna, porque assim a justiça de Deus opera nas nossas vidas. Irmãos, Jesus ele veio fazer isso. Em Hebreus, a epístola de Paulo, o apóstolo Paulo aos Hebreus, ele deixa claro o ensinamento para os hebreus e para o mundo, principalmente para os hebreus que até naquele momento ainda não conheceram a Cristo, porque eles se desviaram tanto do caminho por causa do que eles não tinham o Espírito Santo, que eles, quando chegou o Senhor Jesus, que estava anunciado pelos santos profetas que viria, eles não puderam aceitar a Cristo, o Senhor, daquela forma. Eles faziam uma visão distorcida de Cristo. Eles esperavam um ditador, um homem forte, um guerreiro, que viesse naquele cavalo branco, forte, com sua espada de fogo, né, vindo de Deus, para os livrar dos inimigos, né, para livrar do seu cativeiro. Mas não era dessa forma que a palavra de Deus dizia. Porque alguns somente compreendiam como Jesus viria os profetas. Os profetas recebiam o Espírito Santo de Deus. E eles profetizaram todas as Escrituras até Cristo, né? Então, eles tinham o Espírito Santo. As pessoas não tinham. As pessoas viviam debaixo da forma da lei. A forma da lei era para condenação. Quem gosta de viver sob a forma da lei está vivendo debaixo de um jugo de condenação. Porque a lei condena. A lei serve para quê? Para condenar, somente para condenar, né? Ela não serve para outra coisa. Ela serve para condenar os injustos. É para condenar, aqui nesse caso, os pecadores, né? Então, irmãos, Jesus Cristo veio para ser um novo sacerdote, um sumo sacerdote, mas não na terra. Porque a Bíblia diz que se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote seria. Ele não fazia parte do templo, né? Então, nem sacerdote ele seria se tivesse envolvido daquela forma. Mas se tivesse vindo para libertar como sacerdote, não aceitariam a Jesus como sacerdote da forma que ele é, né? Mas, irmãos, ele veio para ser sacerdote no reino de Deus espiritual. Um sacerdote que não precisaríamos mais de outro sacerdote na terra. Aliás, ele veio para transformar todo aquele que o recebe em sacerdote, para reinar com ele sobre a terra. Como que nós já conhecemos isso, né? Muitos de nós já buscamos nas Escrituras e sabemos que ele nos faz reis com ele.
rei e sacerdote. Porque não temos um sacerdote mais terreno. Porque não tem sacerdote? Porque aqui quando eu li, se lermos na parte da crucificação, nós vamos ver que o véu do santuário, daquele tempo, onde se fazia as ofertas e sacrifícios pelo pecado, as relações pelo pecado, ele se rasgou porque não existe mais. Quem está fazendo isso está fazendo sem entendimento. Porque Cristo veio para libertar, né? Para levar cativo, o cativeiro, tirar o pecado do mundo, né? E nos dar dons de conhecimento. Como diz nos profetas, que nenhum homem ensinaria a outro homem. Não precisaria um homem ensinar a outro homem, porque o Espírito Santo de Deus é que ensina. Todos que nós recebemos a palavra de Deus e buscamos o seu conhecimento, a partir daquele momento você não precisa mais de outro homem. Eu estou aqui só um orador, não como sacerdote. O pastor fica aqui também como oficial, né, da igreja, mas como um orador, não como um sacerdote, porque nosso sacerdote é Jesus Cristo. Então não tem ninguém superior a ninguém. Tem quem está fazendo a obra e quem não está, né? Tem quem está diante do trabalho e quem não está diante do trabalho, por enquanto, né? Amém? Mas não existe superioridade mais espiritual. No passado, só quem poderia purificar pecado seria o sacerdote. Somente o sacerdote poderia oferecer os sacrifícios pelo pecado e a aspersão do sangue. As pessoas nem pelos seus pecados não podiam fazer. Porque existia tempo. Porque existia o tempo do sacrifício. Mas depois que Cristo foi o nosso sacrifício, foi o sacrifício para o nosso pecado, quero dizer, aí não tem mais o tempo do sacrifício. Esse tempo, de uma vez só o Senhor, né, mudou toda a forma de se buscar a purificação. Agora a forma de se buscar a purificação está dentro do nosso ser mesmo. É transformar o nosso corpo no templo do Espírito Santo. É dessa forma que nós conseguimos agora essa transformação, essa purificação do pecado. Através de aceitarmos o Senhor como o único suficiente Salvador e trazê-lo para dentro de nós, segundo os seus propósitos, segundo os seus mandamentos de amor, é que vamos purificar o nosso pecado, vamos ser lavados, como diz a palavra de Deus, lavado com água limpa, embranquecido, as nossas vestes espirituais, a nossa consciência. Então, irmãos, é dessa forma que hoje Deus falou, diz a igreja, que é necessário conhecer a profundidade da palavra de Deus, todo o entendimento que nós precisamos, que o homem precisa, temos que compreender dentro da palavra de Deus o que Deus quer conosco, o que Deus tem para nós, e qual é a nossa riqueza, que está ainda oculta ao coração daquele que não busca. Está na escuridade ainda, hoje revelado pelo Espírito Santo. E possamos nos encher dessa riqueza, dessa sabedoria, a única forma de nos libertar. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. E segundo uma forma diferente
de ser um sacerdote. Porque Cristo transformou o sacerdócio, que era pela lei, na forma do sacerdote pela fé. Não é mais, nós não temos condições de chegar aqui na igreja e fazer alguma oblação pelo pecado. Não é dessa forma, mas é pela fé de fé em Deus. É somente dessa forma é que nós fazemos o sacrifício de conhecer, de nos entregar, de nos lavar com água limpa dos nossos pecados. Ele diz assim: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Um sacerdócio que existia na terra por Deus antes da forma da lei. Era sacerdote que recebia o Espírito Santo de Deus e falava de Deus aos homens, ensinava que Deus existia. Esse Melquisedeque, que era no tempo de Abraão. Abraão fez oferta de sacrifício, fez oferta dos dízimos a esse sacerdote, porque acreditava que aquilo que ele fazia era divino, era sagrado. Porque Abraão acreditava em Deus, que Deus havia falado com ele, né? Havia o chamado para que ele viesse ser engrandecido perante Deus e viesse trazer descendência do Salvador. Abraão recebeu a palavra de Deus, desse sacerdócio, que não era na forma da lei, que não era na forma do sacrifício, porque tinha obediência a Deus, né? Porque temia Deus, e ele não era o sacerdote, mas ele tinha sacerdote sobre ele. E sobre a bênção que ele recebeu de crer em Deus, ele trouxe a salvação, ele trouxe tudo isso que eu estou lendo, toda a vida nova debaixo da graça. Amém, irmãos? Esse é um entendimento. Hoje foi mais um tempo de aula de conhecimento. Mas sem esse conhecimento, nós não damos um passo para frente. Somente vamos, voltando para trás. Porque sem o Espírito de Deus, sem o conhecimento de Deus, nada podemos, nada fazemos, nada edificamos. Nem mesmo podemos dizer a uma criança que está roubando que ela está errada, porque ela não vai receber o temor. Amém? Então eu vou deixar a palavra aqui e agradecer a igreja por ouvir, por estar aqui ouvindo, agradecer a Deus pela oportunidade e prosseguirmos com as nossas orações finais, né? Amém? Vamos agradecer por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por aqui podermos estarmos meditando diante da Tua palavra. Meu Deus, podemos compreender, meu Deus, o quão bom e agradável a vontade do Senhor, o caminho que o Senhor nos preparou, através do Seu Santo Espírito, Senhor, do Seu Filho que nos libertou, através do Seu sangue que nos purificou. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela graça de Deus que nos preparou, e que nós possamos te adorar, que nós possamos te louvar, que possamos, meu Deus, sentir, meu Deus, todos os nossos dias uma nova vida debaixo da graça. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus, nos abençoa e nos dá o nosso caminho, pelo amor do teu santo nome. É que eu te peço. Amém.